Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Roberto, hoje você está no Tá em Choque e nós vamos para a nossa próxima aula do módulo de revisão de matemática básica, hoje entrando em função polinomial. Um tipo de função extremamente importante, principalmente na área de controle e de elétrica básica, tá bom? Antes de tudo, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e deixa o sininho de notificações ativados para receber novas videoaulas, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender são o que são polinômios. Polinômios, eles sempre vão ter a mesma carinha. Você vai ter uma constante, por exemplo, esse número 2, multiplicando uma incógnita. E essa incógnita, ela pode estar elevada a algum grau. Nesse caso, está ao quadrado. O importante a salientar é o quê? Esse grau aqui, ele sempre tem que ser maior ou igual a zero, tá bom? E justamente eu ter um termo que seja inteiro aqui nesse caso. Então, ele vai ter que ser natural, já que ele vai ser maior ou igual a zero e não pode ser fracionário. E aí, a partir disso, nós temos a definição de polinômio, que é justamente essa expressãozinha. Eu tenho uma constante multiplicada um x elevado a algum termo que seja natural, ou seja, maior ou igual a zero. Depois, eu vou ter outro termo somando ou subtraindo, alguma constante multiplicando outro x elevado a outro expoente, e assim vai, até eu chegar num termo constante, tá bom? Posso ter o grau que eu quiser, elevar a potência que eu quiser, desde que ela seja maior ou igual a zero. E aí, quando eu tenho isso igualado a alguma outra coisa, eu tenho uma equação polinomial. A partir do momento que eu igualo isso a um f de x, ou seja, eu faço uma vinculação gráfica, ou seja, eu faço um gráfico a partir disso, eu vou ter a função polinomial, tá bom? Então aqui tem alguns exemplos. 2x² mais x mais 1 igual a zero. É um tipo de equação polinomial. 12x à nona mais 7x ao cubo mais 3 igual a 4. Nesse caso eu poderia passar o 4 para o outro lado, só para simplificar para igualar a zero, mas não precisa. Isso daqui também é um tipo de equação polinomial. X à quarta mais x à quinta mais x² menos 1 igual a zero. Veja que eu não preciso necessariamente deixar os termos de maior expoente na ordem, mas o aconselhável sempre é você deixar na ordem e na sequência de expoentes, justamente para facilitar os cálculos, como nós vamos ver. Tá, aí nós temos que saber trabalhar com esses polinômios. Por quê? As funções polinomiais, elas são extensões das nossas outras funções, que são a função afim e a função quadrática. E essa extensão, ela envolve algumas propriedades, como por exemplo de soma. Quando eu tenho um termo com um determinado expoente somando com outro termo que tem expoente diferente ou igual, eu não posso simplesmente sair somando ou sair subtraindo. Eu tenho que olhar os expoentes e ver a qual grau eles pertencem. Se forem de mesmo grau, eu posso somar normalmente. Então, por exemplo, eu tenho essa soma, x² mais 1 mais x² menos 2 mais x. Acontece, eu primeiro tenho que olhar quem são os termos com o mesmo grau. Então, eu tenho um x² aqui, eu tenho um x² aqui. Então, eu posso somar eles nesse caso. Então, fazendo x² mais x², eu vou ter 2x ao quadrado. Depois, eu tenho que olhar o próximo termo. Ah, esse termo aqui ele é de grau zero, né? Porque é a mesma coisa que x elevado a zero dá 1, tá? E aí eu tenho 1 multiplicando por ele. Então, eu tenho uma constante, vamos trabalhar assim. Essa constante, ela está somando com menos 2. Ah, posso somar com x? Não, porque aqui é x elevado à primeira. E aqui é a mesma coisa que x elevado a zero. Então, eu não posso. Nesse caso, eu teria que somar esse 1 com esse menos 2, o que me resultaria em menos 1. E depois, eu não tenho nada aqui, porém, eu tenho esse x aqui sozinho, que é de primeiro grau. Então, eu mantenho ele, mais x. Então, o resultado da soma de x² mais 1 mais x² menos 2 mais x é justamente 2x² menos 1 mais x. O que eu posso rearranjar para ficar bonitinho? 2x² mais x menos 1, tá bom? Agora, para a subtração, é a mesma coisa, justamente. Se eu tenho, eu utilizei a mesma expressão aqui anterior nesse problema. x² mais 1 menos x² mais x menos 2. Se o menos está aqui na frente, então toda essa parte aqui vai se tornar negativa. Eu posso reescrever como x² mais 1 mais... Aí eu faço a multiplicação aqui, então fica menos x² menos x mais 2, certo? A partir disso, eu efetuo a soma normalmente. Então, eu tenho x² e eu tenho um menos x² aqui. Só que x² menos x² é a mesma coisa que uma laranja menos uma outra laranja. Dá zero. Então, essa parte aqui é zero. Eu tenho 1 aqui. 1 eu estou somando com mais 2. Então, quanto que eu vou ter? 3. Mais... Nesse caso, eu vou ter nada aqui, só que eu tenho esse menos x desse outro lado aqui isolado. Então, eu vou manter ele, menos x. Eu posso reescrever isso de uma forma bonita como menos x mais 3. Então, esse é o resultado
da subtração, tá bom? Agora vamos ver a multiplicação. A multiplicação eu já adiantei um pouco para vocês. Nesse caso aqui, quando eu tinha multiplicado por menos 1. Quando você tem uma multiplicação de uma constante entre polinômios, você vai distribuir ela pelos polinômios, tá? Por cada termo do polinômio. Então, eu tenho um menos 1 aqui, eu multiplicaria aqui pelo x², pelo x, pelo menos 2. Se fosse 2 aqui, ia fazer menos 2x², menos 2x, multiplicando aqui daria mais 4, tá? Então, mas eu tenho a multiplicação entre polinômios. Como é que faz? Simples, distribuição. Eu multiplico termo a termo. Então, eu vou pegar o x², vou multiplicar pelo x, depois eu vou multiplicar ele pelo menos 1. E a mesma coisa eu vou fazer para o x, tá bom? Então, eu vou multiplicar cada termo entre si. Fazendo x² vezes x, eu tenho x ao cubo. Fazendo x² vezes menos 1, eu tenho menos x ao quadrado. Fazendo x vezes x, eu vou ter x ao quadrado. Se atente sempre ao sinal, tá bom? Aquela regrinha de sinal. Mais com mais com menos é menos com menos é mais, e menos com mais é menos. E depois eu tenho x vezes menos 1, vai dar menos x. E aí, eu posso rearranjar esses termos, que vai ser igual a x ao cubo só tá ele. E aí eu tenho menos x² com mais x², vira zero. Então eu nem escrevo. E depois eu tenho menos x. Então, o resultado dessa multiplicação deu x³ menos x. Aí agora, a partir de todas essas propriedades, nós temos algumas regrinhas que você já deve ter ouvido falar, principalmente na forma de canção, que são o quadrado da soma ou o quadrado da diferença, que é justamente o x mais y ao quadrado. É o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Essa regrinha nada mais é do que um resumo dessas propriedades, quando elas foram aplicadas a esse caso específico, que gerou essa equação aqui. Esse termo da equação. E para que serve isso? Simplificação. Às vezes é muito mais fácil você ter um termo grandão e você passar para esse menor, e aí dependendo da sua operação você vai acabar cancelando alguma coisa, etc, ou deixando alguma outra coisa em evidência, como a gente vai ver que é muito útil, principalmente na parte de controle. E também você pode destrinchar e deixar lá no termo maior. Dessa forma você consegue encontrar outras partes, tá bom? E aí vai dependendo da sua situação, como você vai utilizar. Porém, ela é muito importante, essa regrinha, e é muito utilizada. Por isso que eu estou focando nela nesse vídeo. Que é o quê? O quadrado da soma e o quadrado da diferença. O quadrado da soma, lembre-se, quadrado do primeiro, que nesse caso é o x, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, sendo o segundo y, mais o quadrado do segundo. Já para a subtração, vai ser o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ou seja, a única coisa que muda é justamente esse menos aqui na primeira parte, tá bom? E nós temos uma outra propriedade também, que é baseada em todas essas aplicações aqui, que é a diferença de quadrados, que é justamente quando eu tenho dois termos ao quadrado subtraindo, eu posso substituir eles por o primeiro mais o segundo, vezes o primeiro menos o segundo. Isso é muito importante, porque às vezes eu caio numa equação assim, que tem esse termo, e eu falo, putz, eu não consigo simplificar. Porém, a partir do momento que eu tenho duas multiplicações de dois termos assim bonitinho, fica capaz de um deles eu consiga cortar, cancelar alguma coisa assim do tipo, tá bom? E agora nós vamos para a última parte de propriedades dos polinômios, que é justamente sobre completar quadrados. O completar quadrado, ele é um método intuitivo. O que isso significa? Significa que eu vou pegar todas essas propriedades que eu acabei de ver e vou pensar numa forma de melhorar a minha equação. Então, por exemplo, eu tenho x² menos 8x mais 9 igual a zero. Eu falo, poxa, legal essa equação. Mas e se eu pudesse passar por um termo menor assim, por exemplo, que nessa parte aqui? Nossa, x menos y ao quadrado. Às vezes pode me facilitar. Então eu tenho que olhar essa equação com uma visão um pouco mais crítica e falar, nossa, isso daqui se assemelha a uma diferença de quadrados ou um quadrado da soma ou diferença. E a partir disso eu vou construir, eu vou adicionar termos, subtrair termos, para que eu consiga chegar nessa expressão menor. Como? O quadrado do primeiro, menos ou mais, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Como esse tem um menos aqui, isso está me indicando que é o quê? É um A menos um B, certo? E quem que seria meu A? Meu A é justamente o x, porque é o quadrado do primeiro. Então, seria a quadrado, nesse caso está aparecendo o x quadrado. Depois, é menos da fórmula, duas vezes o primeiro, que seria o A, vezes o segundo, que é o meu B. Só que quem que é meu A? Eu já descobri que é meu x. E aí, eu olho para essa fórmula e eu vejo que tem um menos 8 vezes x. Poxa, o B está sumindo. Não é que ele está sumindo, ele está omitido. Por quê? Eu vou ter um menos 2 multiplicando em um x. O x eu já achei. Esse menos 8, ele é igual a menos 2 vezes b. Então, eu tenho que menos 8 é igual a menos 2 vezes b. E a partir disso, eu passo esse menos 2 para o outro lado, fica menos 8 sobre menos 2, que dá 4, igual a b. Dessa forma, eu tenho o quê? Que meu b ele é igual a 4. Poxa, achei meu outro termo. Então, eu vou ter o quê? A menos b ao quadrado. E aí eu faço o quê? Eu faço
a expansão dessa expressão. Então, eu vou ter o quadrado do primeiro, que nesse caso, como A vale x e B vale 4, eu vou ter x quadrado menos 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 4, então fica menos 8x, como a gente já tinha visto, mais o quadrado do segundo. O quadrado de 4 é 16. Aí você olha essa forma e fala, ah, legal, a gente encontrou isso, mas por quê? Justamente, olha essa equação aqui em cima. Você tem x quadrado menos 8x mais 9 igual a 0. Você está quase lá no seu quadrado da soma. O que falta? Falta você chegar desse 9 no seu 16. Você precisa adicionar 7 unidades. Então, nesse caso, eu vou somar 7 de um lado e vou somar 7 do outro, justamente para garantir a igualdade da expressão. E a partir disso eu vou ter o quê? X quadrado menos 8x mais 16 é igual a 7. E aí eu tenho a simplificação para x menos 4 ao quadrado igual a 7. Olha só, então eu consegui pegar essa equação, que era dessa forma, e passei para uma outra forma simplificada. Manteve-se a igualdade e a equação acabou tendo uma pequena diferença. Porém, dependendo do caso, é vantajoso, porque aí eu consigo cancelar alguma coisa aqui, eu consigo modificar, ou deixo algum outro termo em evidência, tá bom? É para isso que serve completar quadrados. Dependendo da situação, quando a gente for aplicar, eu vou relembrar isso para vocês. Ela facilita a nossa visão matemática, tá bom? Vamos agora para um outro exemplo. A few moments later. 4x² mais 12x mais 11. Vamos lá. O quadrado do primeiro mais, nesse caso, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Poxa, então eu tenho um a mais b ao quadrado. Quem que é a? A é o termo que está sendo o primeiro. Então, tudo isso daqui é igual a a ao quadrado. Então, a ao quadrado é igual a 4x ao quadrado. 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, eu posso reescrever como a quadrado é igual a 2 ao quadrado vezes x ao quadrado. Só que isso daqui eu posso substituir por 2 vezes x ao quadrado. Se eu cancelar esses quadrados aqui, eu tenho que meu a ele é igual a 2x. Achei meu primeiro termo. Meu a ele é igual a 2x. E aí, acontece. Eu vou ter que agora achar o meu termo b. E eu sei o quê? Que 12 vezes x é a mesma coisa que 2 vezes a vezes b. Só que quem que é a? A é justamente 2 vezes 2x mais b. E aí eu tenho 4x aqui. Então, eu vou passar para cá, eu vou ter o quê? 12x é igual a 4x mais b, portanto, b ele vai ser igual a 12x dividido por 4x, dá justamente 3. Porque eu cancelo x com x, 12 sobre 4 dá 3. Então, eu acabei de achar o meu b. Então, eu vou ter a expressão completa como 2x mais 3 ao quadrado, que é igual ao quadrado do primeiro, 4x², mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é 12x, mais, aí eu tenho que achar o quadrado do segundo. E quem que é o quadrado do segundo? Poxa, é 3 ao quadrado, que é igual a 9, mais 9, igual a 0. Só que aqui eu tenho 11. Para chegar em 9, eu tenho que tirar quanto? 2 unidades. Então, o que é que eu faço? Eu subtraio 2 de ambos os lados para manter a igualdade. Então, eu vou ter que 4x ao quadrado mais 12x mais 9 é igual a menos 2. Justamente porque eu tinha 11, tirei 2, ficou 9 aqui. E aqui eu tenho que adicionar um menos 2. E a partir disso, eu tenho que essa igualdade aqui é igual a essa igualdade aqui. E aí eu posso simplificar. 2x mais 3 ao quadrado igual a menos 2. Tá bom? A few moments later. Bem, agora continuando a nossa aula, vamos relembrar então. Função polinomial é aquela que eu tenho um f de x igual a um termo constante vezes um x elevado a uma potência, sendo que esse expoente aqui ele tem que ser maior ou igual a 0. E aí eu somo com outros termos com a mesma característica, tá bom? E aí tem alguns exemplos. F de x igual a 2x² mais x mais 1, f de x igual a x mais 3, g de x é x³ menos 2, por exemplo. E aí nós temos alguns gráficos. Veja que os gráficos, por exemplo, dessa reta é a função afim, de primeiro grau. Essa parábola aqui ela é uma função de segundo grau. Esse tipo de curva, a característica é uma função de terceiro grau. E essa curva aqui mais achatada, ela é, por exemplo, de uma de quarto grau. Aí nós somos de soma, subtração e multiplicação. Agora nós temos que falar sobre a divisão de polinômios, que é muito importante. E como é que funciona a divisão de polinômios? É muito simples, mas antes a gente tem que definir alguns fatores e alguns termos, que são o quê? Dividendo, divisor, quociente e resto. Justamente, numa divisão, quem que é o dividendo? É o termo que eu vou dividir. Nesse caso eu chamei de p de x, que pode ser um polinômio qualquer. O divisor é justamente pelo que eu vou dividir, que é justamente esse t de x, que pode ser um outro polinômio.
Nós temos o quociente, que é o Q de x, que é a quantidade de vezes que eu multiplico esse termo por esse outro termo para chegar no P de x. Ou seja, o quociente é a quantidade de vezes que eu vou multiplicar o divisor para chegar num valor próximo do dividendo. E se eu não chegar no valor exato, então vai me sobrar um resto, tá bom? E aí, acontece, eu tenho que isso tudo, em resumos de português para matemática, é justamente o quê? O meu dividendo, ele é igual ao meu divisor vezes o meu quociente mais o resto. Isso é uma definição e ela vai ser muito utilizada. Vamos lá, por exemplo, que nós vamos fazer a divisão na mão. Não se assuste, divisão de polinômio é muito similar à divisão de número. É que o que muda é que agora a gente tem uma incógnita, né? Que é o xzinho ali na sua equação. Mas não é tão complicado. Primeira parte do processo para você resolver é justamente deixar nessa forma. Então a gente vai fazer. Quem que é o meu dividendo? É justamente essa parte. X² mais 2x mais 1. E aí eu vou dividir pelo meu divisor. Quem que é? X mais 1. A partir disso, eu tenho que efetuar a operação para achar o quociente e se houver o resto, tá bom? Então, qual que é a primeira coisa que a gente pensa? Pô, eu tenho x² e aí eu tenho dividido por x mais 1. Eu quero chegar em x² a partir desse x mais 1. Primeira observação que a gente tem que fazer. O grau do divisor ele tem que ser menor do que o dividendo. Se eu não tiver esse grau menor, eu não consigo efetuar essa operação, tá bom? Então, por exemplo, se eu tivesse x³ aqui, não daria certo, tá? Eu teria que ter um grau menor ou igual. Nesse caso, eu tenho x mais 1. Para chegar em x², que é o de maior grau, eu tenho que multiplicar quantas vezes? Uma única vez, porque x vezes x vai me dar x². E aí, o que eu faço? Eu coloco um menos aqui na frente, isso daqui é do processo, tá? Entre parênteses, você vai colocar o resultado da multiplicação do seu quociente pelo seu divisor. Então, x vezes x dá x². X vezes 1 dá x. E acabou. Fecha o parênteses. Aí você faz o quê? A soma, justamente para ver o quanto que falta ainda. Então, eu tenho menos x² somado com x², dá 0. Eu tenho menos x somado com 2x, dá x. E eu tenho menos 0 somado com 1, então dá 1. Veja uma coisa, esse resultado, x mais 1, ele tem grau menor que x mais 1, que é justamente do meu divisor? Ainda não, ele é igual. Nesse caso, aconteceu de ser igual às duas expressões, mas eu estou me referindo ao grau. O grau desse x é menor que o grau desse outro termo? Não, ele é igual. Então, ainda continuo dividindo. Aí eu coloco aqui um, soma, tá? Mais um, aí eu vou somar outro termo. Quantas vezes eu tenho que multiplicar o meu x para chegar nesse x? Uma única vez, por 1. Então, 1 vezes x, aí eu faço aquele mesmo esqueminha. Menos, abre o parênteses, 1 vezes x dá x, 1 vezes 1 dá 1. E aí eu somo. Menos x com mais x dá 0. Menos 1 com 1 dá 0 também. E aí, eu terminei a minha divisão. Por quê? Deu tudo 0 aqui embaixo. E esse grau aqui, ele é menor do que o do divisor. Então, eu não consigo dividir mais. Aí eu te pergunto, quem que é o dividendo? O dividendo inicialmente era x² mais 2x mais 1. Quem que é o seu divisor? X mais 1. Quem que é o seu quociente, que é o resultado da divisão? Coincidentemente, vai ser x mais 1. E quem que é o seu resto? É justamente 0, que é o que restou de tudo, da operação. Aí, existe uma outra forma de você resolver isso, que é por um dispositivo, que é um método. Ele é passo a passo, chamado de Brio-Ruffini. Esse método, ele é muito eficaz, porém ele tem uma condição. O grau do seu divisor, ele tem que ser 1. Então, o meu grau tem que ser x mais 1, x mais 2, x menos 3. Eu não posso ter x², por exemplo. Eu não posso ter divisor por 2, por 3. Aí não vai funcionar o Brio-Ruffini. Eu tenho que ter exatamente esse grau aqui, tá bom? Então, vamos começar explicando sobre ele. Dada a condição que o meu divisor ele tem grau 1, aí eu posso dividir qualquer dividendo por ele, pelo método de Brio-Ruffini, lógico, desde que o dividendo tenha grau maior ou igual ao do divisor. Para isso, a primeira coisa que a gente faz é identificar os coeficientes do meu polinômio que pertence ao dividendo, ou seja, eu vou achar as constantes que multiplicam esse termo aqui. Nesse caso é 1, nesse caso é 2, e esse caso é 1 também, tá? E aí como é que eu faço? Eu faço essa cruzeta aqui, e nesse canto aqui, eu vou colocar a raiz do meu divisor. A raiz é o quê? Quando eu igualo a 0 aqui, eu vou ter que x é igual a menos 1. Essa daqui é a minha raiz, então eu coloco menos 1 aqui. Uma forma fácil de você pensar é o quê? Nossa, eu tenho x mais 1, então eu vou colocar o negativo
desse termo aqui desse lado. Se fosse, por exemplo, x menos 3, eu ia colocar o negativo desse termo nesse lado, então seria mais 3, tá bom? E aqui eu vou colocar os coeficientes justamente do meu dividendo, na sequência de grau do maior para o menor. Por isso que antes, quando a gente fazia os exercícios, eu sempre deixava, coloca o maior, depois coloca o menor e assim vai na sequência. X quadrado mais x mais 1, x cubo mais x quadrado mais x mais 1. Sempre deixar nessa ordem para facilitar na hora de você colocar o aqui no dispositivo. Porque senão você vai errar o grau e aí você vai fazer tudo errado a operação, tá bom? Então, o maior deles é o x quadrado. O x quadrado, então, tem coeficiente 1, depois eu tenho x com coeficiente 2 e eu tenho um termo constante com coeficiente 1, tá bom? A partir disso, a primeira etapa é fazer o quê? Desce o primeiro coeficiente que tem aqui e você sempre vai fazer multiplicação e soma com o próximo. Então, eu vou multiplicar 1 por menos 1, que vai dar quanto? Menos 1. E aí eu somo com 2. Menos 1 mais 2 dá 1. De novo, multiplica por aqui. Então, 1 vezes menos 1 dá menos 1. E soma com o próximo. Menos 1 mais 1 dá 0. Terminou. A partir disso, você vai separar o último termo aqui dos demais. O que é esse último termo? É justamente o nosso resto. E o que são esses outros termos que sobraram? Os coeficientes do polinômio com 1 grau a menos do que você tinha no dividendo. Então, no dividendo, eu tinha x quadrado, que era o de maior grau, que era grau 2. Agora, eu vou ter um polinômio dividido, que resultado dessa operação de divisão, que vai ter um grau menor, que vai ser x. Então, eu tenho 1 vezes x mais 1, que é a mesma coisa que x elevado a 0, tá bom? Então, qual que vai ser o resto da minha divisão? 0. E qual que vai ser o meu quociente, que é o resultado? X mais 1, que é justamente essa parte aqui que eu acabei de mostrar. Entenderam o dispositivo? Se você olhar, é a mesma coisa, dá o mesmo resultado. Você vê que aqui o meu divisor, ele é x mais 1, o meu quociente acabou dando x mais 1, o meu resto é 0. Aqui é a mesma coisa que eu fiz. Eu tive que fazer aquele passinho, né, para fazer essa parte, mas aí você vê que o quociente ele é x mais 1 e que o resto é 0 também. Tá bom? Now the world